Quem é você em Cristo? Quem é Jesus, todo mundo entendeu. E quem é você em Cristo? Por que faz toda a diferença quando a gente entende quem somos nós em Cristo? Por que será? Saber a nossa identidade, querido, em Cristo, faz toda a diferença, porque aí nós vamos saber quem somos. O que nós estamos fazendo nessa terra? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui apenas, né, de passagem? E se é de passagem, por quê? Né? É a grande pergunta que os filósofos sempre se fizeram, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido de nós estarmos nessa terra? O sentido é para que, né? Porque não, se nós analisarmos, né? Poxa, o homem nasce, vive, sofre muito, mas depois morre, acabou. Parece que é uma coisa sem sentido. E na verdade, sem Deus, sem Cristo, fica sem sentido mesmo. Mas quando nós estamos em Cristo, quem somos nós? Quem somos nós? Nós temos essa identidade, nós sabemos realmente o que é estar em Cristo. Nós entendemos realmente o nosso papel aqui neste mundo. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus, né? Por que você está aqui nessa noite? Você também que está nos ouvindo em casa, né? Por que você está ouvindo a palavra? Quem é você? Bom, antes de nós lermos a palavra, que está lá em Gênesis capítulo 1, e é o primeiro versículo, mas antes de nós lermos, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Achei interessante essa reflexão que colocaram e eu queria reproduzi-la aqui, que alguém colocou, que diz o seguinte: quando Deus quis criar peixes, Ele falou com o mar. Não é verdade? Se você vê na criação, quando Deus quis criar o peixe, Ele falou com o mar. Quando Deus quis criar as árvores, Ele falou com a terra. E é verdade, né? Deus criou, mas Ele falou com a terra, e surgiu as árvores. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele se voltou para si mesmo. O que Ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. Ele voltou para si mesmo. Então, quando Deus fez o homem, Ele voltou para si mesmo. O que nós podemos aprender com isso aqui? Se você tirar um peixe da água, não é verdade? Ele vai morrer, não vai? Todo mundo sabe muito bem, se você tira o peixe da água, ele morre. Quando você retira uma árvore do chão, o que acontece? A árvore morre, porque ela precisa da terra, assim como o peixe da água. Naturalmente, todo mundo sabe muito bem disso. Agora, querido, da mesma forma, quando o homem se desconecta com Deus, está desconectado com Deus, né? Colocando uma palavra mais avançada, desconecta, ele morre. O homem, quando está desconectado com Deus, ele está morto. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Esse é o princípio. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando a gente desconecta com Deus, a gente está morto. É assim que as pessoas que estão desconectadas com Deus estão. É um peixe fora d'água, uma árvore fora da terra. Está morto. Porque nós fomos criados para viver na presença dEle e sobre os propósitos dEle. Por isso é tão importante nós entendemos esse princípio. Fomos criados na presença dEle e sobre os propósitos dEle.
temos que estar, queridos, conectados com Deus, amém? Nós temos que lembrar que água sem peixe ainda é água, não é verdade? Mas peixe sem água é o quê? Nada. Está morto. Está morto. Nós temos que lembrar que o solo sem a árvore ainda é solo, continua sendo solo, não é? Mas a árvore sem solo não é nada, não é isso? Deus sem o homem ainda é Deus, continua sendo Deus, mas o homem sem Deus não é nada, absolutamente nada. Amém, queridos? Entende essa analogia? Sabe, querido, nós precisamos entender quem somos nós em Cristo. Nós vamos ver que nós somos muito mais do que você imagina. Porque sem Cristo, já disse aqui, nós não somos nada. E aí nós vamos para os relatos, né? Vamos para o relato de Gênesis. E nós vamos ver quanto que é maravilhoso aquilo que Deus criou. Evidentemente, né, que eu não preciso aqui citar, que depois do pecado tudo mudou, né? Antes do pecado era uma maravilha, mas depois do pecado tudo mudou. O homem perdeu o seu propósito. Mas veio Cristo e religou, para que o homem pudesse novamente se conectar com Deus e tivesse propósito de vida. Há um russo chamado Dostoiévski, que ele disse uma vez, né, quando ele, nos últimos dias da vida dele, se converteu, ele disse que o homem, o vazio que está no coração de cada ser humano é do tamanho da mão de Deus. Porque todos nós temos um vazio, nós precisamos de Deus. Amém? Todos nós precisamos. Mas quem é você em Cristo? Você já se fez essa pergunta? Por que você está aqui? Qual que é o propósito, o sentido, a razão, né, de você estar aqui? Você mora em Mateus Leme, que bom. Por que Deus te chamou, né, chamou para estar numa cidade pequena como essa? Porque tem gente que não gosta muito de cidade pequena, às vezes quer uma cidade maior. Por que Deus te escolheu para ficar aqui? Qual que é a razão, o propósito de você, né, não só morar numa cidade assim, mas também estar aqui na igreja? Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente começa a entender qual é a nossa identidade e saber que aquele que nos preenche, que é Deus, Ele certamente, né, nos preenche. Quando a gente entende quem somos e a nossa identidade, tudo faz sentido, querido. Porque passa-se o tempo, se a gente não sabe a nossa identidade, nós vamos procurar essa identidade de todo jeito. O que eu quero dizer? As pessoas procuram, né, preencher o vazio da sua alma, porque ele não tem a sua identidade formada. E aí ele vai procurar, né, talvez na bebida, ele vai procurar talvez na droga, ele vai procurar em vários caminhos que vão levar essa pessoa ao quê? A um vazio. Ele vai viajar para ver se lá na China ou no Nepal, ou sei lá onde, em algum lugar esotérico, ele possa encontrar alguma coisa lá, de repente com os budistas, né, com os monges, quem sabe ele encontra alguma coisa. Porque ele está procurando o quê? Ele está procurando uma identidade, ele quer entender para que ele está aqui nessa vida, qual que é o propósito dele nessa vida. Então, tem muitas pessoas assim perdidas. Queridos, é por isso que nós precisamos, tá, entender qual é o propósito.
E lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, querido, a simples declaração, criou Deus os céus e a terra, é um dos mais desafiadores conceitos que confrontam a mente moderna. Por quê? Porque a vasta, você já reparou o tamanho do universo? A vasta galáxia em que vivemos está girando, você sabe em qual velocidade? Só passando alguns dados aqui para vocês entenderem o tamanho da coisa. Você vê o tamanho da coisa, para você entender o tamanho do Criador da coisa. A vasta galáxia em que vivemos está girando a incrível velocidade de 788.579 quilômetros por hora. Tá? Você vê o tamanho que a coisa é. Veja bem, 788 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade. Mas mesmo nessa velocidade vertiginosa, né? A nossa galáxia, tá? Ainda precisa, sabe quanto tempo para completar uma rotação? 200 milhões de anos. Tá? Só para você ter só para você entender o tamanho da coisa. OK? De que Deus criou. É só para você ter uma pequena noção assim do tamanho, né, do nosso Deus. Amém? Isso, querido, estou te levando a refletir para que você entenda que para Deus nada é impossível. Amém? Quando você estiver assim, meu Deus, será que, né? Para de limitar Deus. Deus é ilimitado. Amém? Mas veja, então, como eu disse, a nossa galáxia, tá? Precisa de 200 milhões de anos para completar uma rotação. E há mais de 1 bilhão de outras galáxias, como a nossa no universo. 1 bilhão. Então, Deus que criou tudo isso, Ele é grande ou não é? Ele é grande, né? É tremendo. Agora, quem somos nós em relação a Deus que criou tudo isso? Diante do tamanho desse universo, quem somos nós? Como diz um astronauta, uma poeira cósmica, né? Talvez, quem sabe, alguma coisa assim, né? Quem somos nós? Essa é a pergunta, querido. Vai para aqueles que se acham cheio de orgulho, né? Porque acha que sabe alguma coisa, né? E tudo mais, e aí despreza Deus, porque afinal de contas ele já descobriu muita coisa, né? Ele sabe muita coisa. Mas, querido, o homem sem Deus, como eu disse aqui, não é nada. Na verdade, nós não sabemos nada. É como diz alguém uma vez no final da vida dele, né? Eu só sei o que nada sei. Não sei se foi Sócrates, né? Mas eu só sei que nada sei. Não sei nada. Querido, eu estou colocando toda essa reflexão aqui para você entender que, pensa, Deus te escolheu. Esse Deus que criou tudo isso que eu estou falando aqui e tudo mais, Ele te escolheu, senão você não estaria aqui, correto? Então, quem é você em Cristo? Para começar a conversa, você é um filho ou filha de Deus. Olha o privilégio, né? Olha o quanto que nós, né, a nossa identidade aqui, eu tenho um pai que é o Todo-Poderoso, né? Por exemplo, os jovens que estão aqui, né, se você sente orgulho do seu pai e de sua mãe, você já se sente, né, alegre e tudo mais, meu pai, minha mãe, tal, é assim, tal, né, que bom e tal, que eles são assim. Mas imagina que nós temos ainda uma identidade maior ainda com um pai que é todo poderoso. Não é gostoso saber disso, que não é maravilhoso, né? E por que isso, né, é tão bom? Porque nós sabemos que Deus nos protege, sabe, esse Deus que está, né, acima de todo nosso entendimento, Ele nos protege, amém? E Ele está aqui também nos abençoando, amém, queridos?
Alguns cientistas dizem que o número de estrelas, por exemplo, né, da criação, é igual ao de todos os grãos de areia do mar nas praias do mundo. Para a gente ver o tamanho que é, né, o universo. Agora, esse mar complexo de estrelas em órbita funciona com notável ordem e eficiência. Já reparou? É tudo com ordem, apesar de ser muita estrela, né, porque é como a areia do mar, ele ainda é com ordem e eficiência. Totalmente diferente, né? Não dá para conceber como é que alguém pode dizer que é pelo acaso uma coisa dessa, né? Mas enfim, dizer que o universo simplesmente aconteceu ou evoluiu, querido, eu acho que vai requerer mais fé dessa pessoa do que crer em Deus que está por trás de tudo isso. Porque é muita, né? Porque tudo é com ordem, com decência, tá? É muito espantoso isso. E Deus realmente criou um universo maravilhoso. Mas o problema, sabe o que é? Quer dizer que o homem ainda tende a querer ter orgulho, né, de achar que é alguma coisa. E esse é o problema do homem. Bom, mas há pessoas que creem mais no homem e na sua palavra do que na palavra de Deus, do que em Deus e em sua palavra. Esse é o ponto, querido, que eu queria colocar. Há pessoas que acreditam mais no homem e a sua palavra, que o homem que é finito, que é, né, pequeno em relação a um Deus desse, né, que criou esse universo. Essa pessoa crê mais no homem e sua palavra do que no Deus infinito e a sua palavra. Porque Deus deixou a sua palavra, amém, queridos? Para que nós creiamos nele, né? Em nome de Jesus. E apesar de Deus ser transcendente, né? Está acima da nossa forma, desse cosmo, né? E não o vermos, mesmo assim nós podemos senti-lo, amém? Mesmo assim, podemos senti-lo. Você crê que Deus está aqui? Ele está aqui, né? Porque Ele se faz presente aonde estiverem 2 ou 3 pessoas, então Ele está. E se Ele está aqui, esse mesmo Deus que abençoou, né? Esse mesmo Deus que criou esse universo, esse mesmo Deus que disse haja luz, né? Esse mesmo Deus que disse haja, Ele está aqui para também nos trazer, amém? Uma palavra de rema na tua vida, para que você, né, possa entender que você é um filho e uma filha de Deus abençoado, amém? E você é mais do que vencedor, porque você está sob a proteção desse Deus todo-poderoso, amém, queridos? A verdade, queridos, é que nós temos que entender a nossa identidade, faz toda a diferença, porque nós entendemos, espera aí, eu tenho um Deus que está acima de qualquer ser humano, eu tenho um Deus que está acima de qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, essas nações que ficam aí, né, com suas armas nucleares e tudo mais, e se expondo e colocando com todo orgulho, não é nada, isso é brinquedo para Deus, não é nada diante de um Deus todo-poderoso, amém, queridos? A verdade é que nós somos mais que vencedores. Sabe, queridos, há pessoas que creem mais no homem, na sua palavra, continuam crendo ainda mais, apesar de Deus ser transcendente. Agora, você crê que esse Deus que criou, Ele que criou esse universo, você que está nos ouvindo também, você crê que Deus quer te abençoar? Você crê que Deus pode curar, né, aquele familiar seu que está com doente, ou essa pessoa amiga sua que está doente, ou essa pessoa, né, da sua família que está com problema? Você crê que Deus pode curar essa pessoa, querido? Amém? Primeiro ponto, então, que eu queria estabelecer aqui: não coloque limite a Deus, porque Deus é ilimitado, Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer, amém? E Ele vai fazer, se você crer de todo o coração. Sabe o que aciona a mão desse Deus todo-poderoso, nosso Deus? É a oração. É por isso que eu disse, né, antes, o que faz com que Deus venha realmente a mudar, né,
a vida de alguém é quando a gente dobra o joelho e ora. Eu estava ouvindo, né, um testemunho de um médico, né, achei interessante, acho que alguns aqui talvez tenham ouvido, né, um médico lá do Rio Grande do Sul, e ele disse, olha, naturalmente todo médico tende a ser cético, né, todo cirurgião principalmente, né, cético. O que é uma pessoa cética? Não acredita em nada, né, porque está toda hora abrindo um corpo, levando, né, e fazendo alguma coisa, então a tendência é essa. Mas esse médico, né, ele estava colocando o testemunho dele, e ele disse uma coisa interessante, né, primeiro ele conta, né, várias coisas que ele teve experiências sobrenaturais com Deus, né, na sala de cirurgia. Uma das experiências, por exemplo, né, segundo ele, foi o seguinte, que num determinado dia que ele estava fazendo uma cirurgia com uma mulher, ele é proctopatologista, me parece que é isso. Então ele disse o seguinte, que ele estava operando a mulher, e a mulher era ateia, ou seja, não acredita em nada, né, nem em Deus e nem nada. E a mulher, de repente, começou a chorar, né, começou a chorar, ficar incomodada e tudo mais. E o médico falou assim, a senhora está sentindo alguma dor? Porque foi feita aqui uma anestesia arquidiana, a senhora, né, e tudo mais, a senhora está sentindo alguma dor? Né, porque foi dado aquela anestesia, né, que paralisa das pernas para baixo. Aí ela disse, não estou sentindo dor nenhuma. Mas então a senhora está se sentindo mal? Não, porque a senhora está toda hora abrindo o olho, fechando o olho. Não, é porque é o seguinte... doutor, é porque eu sou ateia, eu não acredito em nada, mas eu vou ser sincero, tem um homem que está assim, olhando para mim, com a mão no queixo, e é semelhante a Jesus, e do lado dele tem 2 seres celestiais do lado dele, e eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sei que para o senhor é loucura, o senhor vai até rir da minha cara. E aí o médico olhou e falou assim com ela, não, querido, não é loucura não, porque eu sempre peço meu amigo Jesus para ficar nas minhas cirurgias, só por isso. Aí ele está aqui, o meu amigo Jesus está aqui. Amém, queridos? Esse Deus Todo-Poderoso tem limite para ele? Não tem não. Você crê nisso? Ele conta uma série de outras coisas, mas eu queria só citar isso, querido, para entender o seguinte, Deus pode, né, aí eu queria entrar nessa questão, que ele disse o seguinte, ele não entende porque que a maior parte dos médicos são céticos, porque eles têm experiências que eles não conseguem explicar e não adianta, e eles tentam, né, fazer de conta que não viram, mas na verdade viram, porque acontece, tá? No meio espiritual acontece isso. E ele disse, olha, né, colocando, o mundo espiritual é tão real, ou mais real do que esse mundo que a gente vive. Sabe, queridos, ele é só um de muitos outros que estão agora começando, sabe, a ter experiências com Deus. Mas eu não queria me ater ao testemunho desse médico, queria me ater ao testemunho que você pode ter, se você começar a crer que Deus pode fazer muito mais coisas e te mostrar coisas que você nem imagina na tua vida, amém? Deus pode fazer grandes coisas, sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus ilimitado, Ele quebra toda barreira, Ele quebra toda, né, até os preconceitos das pessoas, né? Deus é um Deus que quebra preconceitos, amém? Ele opera onde a gente não imagina. Então você crê, eu volto a perguntar, que esse Deus que criou o universo gigantesco, Ele pode te abençoar, sim ou não? Amém? Você crê nisso, querido? Uma cura para aquela pessoa que você está orando, não é nada para ele, não é nada, amém? Então Deus pode, você clamar a Ele, você ter compaixão e orar por essa pessoa. Ele pode, Ele quer fazer isso, mas Ele quer que você dobre seu joelho, que Ele quer que você clame. Basta você ter fé no Todo-Poderoso, amém? Deus não precisava, querido, criar o universo, não é verdade?
Ele não precisava, Deus é Deus, como eu disse aqui, Deus sem o homem é Deus, é o homem que sem Deus é que não é nada, né? Deus não precisava ter criado o universo, mas ele criou. Sabe por que ele criou um universo tão grande assim, né? Alguém já disse, até um cientista uma vez disse uma coisa dessa, né? Ele falou, olha, se esse universo não tiver alienígena, então ele é um grande desperdício, né? Eu diria, não, ele está errado. Esse universo ele é grande assim, é porque todos nós iremos desfrutar, amém? Desse universo gigantesco, amém, queridos? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus criou desse tamanho, né? Eu fico imaginando, né? Às vezes eu fico voando assim, pensando assim comigo, né? Nos meus pensamentos. Gente, mas é 1 bilhão de galáxias igual a nossa? É coisa demais, né? Mas, não é verdade? Mas pensa, ele não criou à toa, né, queridos? Então é porque tem um propósito específico para isso, amém? Deus não cria nada à toa, amém? E o mundo não está no caos, como muitos dizem por aí, não, tá? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu falo mundo, né, o sol está aproximando da terra, está tudo no seu devido lugar, viu? É porque Deus está controlando todas as coisas, amém? Agora, voltando, Deus não precisa criar o universo, Ele quis criá-lo. Agora, por que Deus quis criar o universo? Sabe por quê, querido? Deus é amor. E o amor é mais bem expressado com relação a alguma coisa ou outra pessoa, de modo que Deus, Ele quer se relacionar com o homem. Aí Ele quis criar um universo, Ele quis criar o homem, Ele quis se relacionar, porque Deus é amor. É o amor dele, né, de querer realmente demonstrar isso a o homem, que é, vamos dizer assim, a obra-prima da criação dele, depois que ele criou todas as coisas, né? Porque ele disse, quando a Bíblia diz que quando ele criou, né, os peixes, ele criou isso, ele disse, era bom, né, tudo é bom, mas quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom, né? Então você, né, nós somos, né, uma criaturas de Deus e agora filhos de Deus, que fomos separados, né, porque Deus nos ama de tal forma que nós somos muito bom para Deus, desde que nós façamos a sua vontade, porque nós então não somos alguém, né, aleatório que foi simplesmente nasceu neste mundo e não tem propósito, não tem nada. O sentido da vida, no final das contas, é Deus. Então você é especial para Deus, amém, querido? Você é importante para Ele, amém? É esse o ponto. Você é importante para Ele. Sabe, querido, por que eu estou colocando tudo isso, né? Parece assim. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas que entram em depressão, entram tal, e que acham que não serve para nada e tudo mais, porque na mente dele, né, a mente dele, ele não tem, né, valor nenhum. Há pessoas que acham que não tem valor nenhum neste mundo. E por isso que eu estou reiterando aqui, você é importante para Deus. Mas nós somos massacrados às vezes com pensamentos, ou mesmo com ideias, né? Ou outras pessoas também nos desprezam, né? De tal forma que a gente acha que a gente não é nada, mas nós somos importantes para Deus, amém? Não é bom a gente se sentir importante para Deus, querido? O amor dele mostrou isso na cruz do Calvário. Se você quer a prova, é simplesmente na cruz do Calvário ele enviou o seu filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então você é importante para ele, amém? Você quer a prova? Está aí a prova. Ele enviou o seu filho, o seu unigênito, por você e por mim. Por que isso, querido? É tão importante para você não se sentir derrotado, porque Ele é a sua vitória, amém? Não se sinta derrotado, porque Deus é a tua vitória. Eu posso ouvir um amém? Não se sinta triste, porque Ele é a sua alegria, amém, queridos? Não se sinta assim, é por isso que eu estou dizendo tudo isso. Não se sinta fraco, porque Ele é a tua fortaleza, amém, queridos? Não se sinta incapaz, porque Ele capacita você para vencer, amém? Porque Deus é poderoso, é por isso que eu estou dizendo tudo isso,
amém? Você é dele, você tem um pai protetor, você é dele, você pertence a ele, então não entristeça o seu coração, porque Deus é a tua alegria, ele vai fazer você alegre, amém? Você é dele, é porque dele, para ele são todas as coisas, então você é dele, você é um filho abençoado que ele resolveu escolher para você estar aqui, para você ser abençoado, para que você saiba que Deus é maior do que qualquer coisa e ele preenche o teu vazio, é ele que preenche faz com que você se sinta alegre, mesmo diante das lutas, é ele que vai fazer com que você se sinta abençoado, mesmo diante dos problemas. Pode vir os problemas, pode vir as circunstâncias que for, né? Até como nós estamos falando aqui sobre a conferência, vem luta, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, amém? É maior aquele que está conosco, porque ele é poderoso, amém? Para nos alegrar. Você crê nisso, querido? Não se sinta então fraco, não se sinta derrotado, porque aquele que é vitorioso, aquele que te dá a vitória, ele está aqui para garantir a tua vitória em nome de Jesus. Então eu pergunto, quem é você? Você é um filho do Deus Todo-Poderoso, amém? Se sinta abençoado, você é um filho e uma filha daquele Deus que pode todas as coisas, que te ergueu e vai te erguer, e vai fazer muito mais pela tua vida, como você jamais possa imaginar, porque nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso, aleluia. Então faz toda a diferença quando cremos, querido, porque quando nós entendemos, não é só entender, mas quando nós cremos, confiamos na palavra do Senhor, quando nós apropriamos-nos desta palavra, quando nós começamos a viver esta palavra, quando nós começamos a realmente a entender e a se apropriar pela fé, tomar posse desta palavra, faz toda a diferença na nossa vida, porque nós somos regidos por pensamentos vão gerar hormônios podem ser ruins ou bons, depende do seu pensamento, é isso que a ciência descobriu. Então pense na palavra, medite na palavra, e você vai ver quanto você vai mudar, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso que te criou, te formou, e você agora é filho e filha de Deus, abençoado, e certamente Deus quer fazer muito mais pela tua vida, como você jamais imagina. Ele é o Todo-Poderoso, amém? O que significa Todo-Poderoso? Que pode tudo, né? Pode tudo. Aquela cura que você estava buscando, Deus pode. Aquilo que você achava que não tinha jeito, Deus pode. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, tá? Continua a palavra dizendo o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Veja, de que maneira fomos criados à imagem de Deus? Obviamente, querido, Deus não criou, né, não nos criou exatamente como Ele mesmo, porque Ele não tem corpo físico, tá? Nós somos o reflexo da glória de Deus, ok? Deus criou os seres humanos para que estivessem o quê? Em um relacionamento especial com Ele, e para que Ele reinasse sobre a criação, né, como seus embaixadores e administradores da terra. Por isso que Deus nos criou, somos embaixadores e administradores da terra, dessa terra que Deus nos deu, né? Devemos refletir seu caráter, tá certo? Em nosso amor, paciência, né? Também refletindo essa paciência, perdão, bondade e fidelidade. Bom, tudo isso é muito bonito, mas quem é você? Você se sente um ninguém nesse mundo?
Muitas pessoas se sentem um ninguém nesse mundo. Mas você não é um desconhecido no mundo espiritual, você é um embaixador de Cristo, amém? Você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Não é um representante? Né? Você tem um embaixador lá do Brasil nos Estados Unidos, ele é um representante do Brasil nos Estados Unidos. O que você é aqui nesse mundo? Um representante de Deus nessa terra, amém? Então você não é um ninguém, você é alguém especial, mais uma função que talvez você não sabia. Você se sente como alguém que não tem nada neste mundo? Então deixa eu te dizer, você vai herdar os céus e a terra, porque ela pertence ao nosso Pai, amém? Você simplesmente vai herdar os céus e a terra. Quer uma coisa melhor do que isso, queridos? Ele pertence ao nosso Pai, se pertence a Deus, pertence a nós somos filhos, não é verdade? Amém? O fato de sabermos que fomos criados à imagem de Deus, nos proporciona uma sólida base para o nosso valor próprio, não é isso? Ou seja, peraí, então eu tenho, né? Poxa, eu sou alguém. Quantas pessoas, querido, que infelizmente tiram a sua própria vida porque acham que não são nada, que acham, né, não tem valor próprio? Quantas pessoas suicidam? Quantas pessoas desanimam? Quantas pessoas não param porque acham que não são nada? É tão importante, querido, nós entendermos, sabe, que Ele é aquele que nos dá sustento em todas as coisas, porque Ele nos proporciona essa sólida base. É tão importante isso. O valor humano, né, não se baseia em posses, como a sociedade quer nos impor. O valor humano não se baseia em realizações. Fulano, ciclano realizou, fez isso, tem posse assim. O valor humano não se baseia em atração física, ou mesmo em aclamação pública, tá? Em vez disso, o valor humano se baseia no fato de que fomos criados à imagem de Deus, amém? É esse o ponto. Você foi criado à imagem de Deus, esse é o seu valor nessa terra, amém? Mude o seu valor, porque às vezes as pessoas se baseiam os seus valores em posses, em bens, nisso, no status quo, ou seja, no status da pessoa, né? O nome dele no jornal, na primeira linha e tudo mais, manchete. Não, querido, o seu valor não se baseia nisso, o seu valor se baseia em que você é a imagem e semelhança de Deus, amém? Como ostentamos a imagem de Deus, podemos nos sentir o quê? Positivos a respeito de nós mesmos. Criticar ou menosprezar a nós mesmos é criticar o que Deus criou e a capacidade que Ele nos deu, porque Ele nos criou de tal forma perfeitos nesse sentido. Obrigado, Deus, né, por todas as coisas. Obrigado por o Senhor ter me criado dessa forma. Obrigado, né? Você já começou a agradecer a Deus, né, por aquilo que você é, né, por aquilo que você se tornou? Ou você só critica? Sabe, nós temos que entender que Deus né, Ele que nos sustenta, Ele quer que nós venhamos a amar a nós mesmos, porque a partir do momento que a gente deixa de amar a nós mesmos, nós começamos a não, né, nós não conseguimos amar ninguém mais. Mas Deus quer que você entenda que você é precioso e preciosa para o Senhor, amém? Você é uma pessoa de valor, tá? E quando você entende que você é uma pessoa de valor, né? Você começa a amar a Deus ainda mais, porque você percebe que Deus te criou perfeito, amém? Conhecê-lo pessoalmente, fazer uma valiosa contribuição para os que estão à sua volta também é importante. Você vai começar então a entender que as pessoas que estão à sua volta são importantes também. Você vai ver com outros olhos, amém? As pessoas, porque você vai ver que Deus, Ele te formou de forma assombrosa, maravilhosa no ventre da sua mãe e te fez mais do que vencedor, amém? E é por isso que você é uma pessoa especial. Quem é você? Repita comigo: eu sou a imagem de Deus.
Sabe, queridos, nós somos bombardeados às vezes com a mensagem nessa sociedade, né, que o valor do homem está em coisas, não é verdade? A gente é bombardeado sempre com isso, mas o seu valor está em quem você é em Cristo, amém? Quem é você em Cristo? Você foi promovido, alegre-se. Se você pertence a Cristo, nova criatura eis que as coisas passaram, tudo se fez novo, amém? Tudo se fez novo, você foi promovido, você é mais do que vencedor, porque você é a imagem de Deus, em Cristo, amém, queridos? Você é um cidadão do céu, com passagem provisória nessa terra, amém? Você está com uma passagem provisória nessa terra, então você é um cidadão do céu, você vai ser promovido para a glória, né? Brevemente, eu também vou, todo mundo vai, mas o mais importante é que a vida eterna com Deus é o principal, é o propósito maior, né? Tem um livro do pastor Rick Warren, né? Que é de uma vida com propósito, que ele diz exatamente isso, né? A nossa vida aqui na terra, né, é só assim, ó, Deus nos criou, mas abre um parênteses, vivemos nessa terra por um período de tempo, fecha parênteses, mas depois nós vamos viver com Deus para sempre, amém? É muito maior o propósito de Deus para nós, amém? Não é simplesmente ficar aqui 80, 100, 120 anos, sei lá, e acabou, não, querido, isso não tem sentido, não, Deus tem uma coisa muito maior para nós, amém? Então você foi promovido, amém? Você está só de passagem nessa terra, amém? Veja quem você era antes de Cristo e o que você é hoje em Cristo. Percebe a diferença? Se você percebe uma diferença, amém, houve mudança para melhor. Aquilo que você era antes de Cristo e agora que você está em Cristo, houve uma melhora? Então você está no caminho certo, se houve uma melhora. Se não houve uma melhora, então você tem que rever seus passos em Cristo, né? Porque todos aqueles que estão em Cristo melhoram, amém? Melhora no que sentido? Melhora a sua identidade, porque aí ele sabe quem ele é em Cristo. Como Paulo disse, porque eu sei em quem tenho crido, sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Né? Se a gente observar a vida de todos os apóstolos, o Pedro, por exemplo, ele era aquele pescador analfabeto, de repente ele se tornou aquele escritor da segunda carta de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, aonde ele demonstrava um conhecimento do grego e ao mesmo tempo ele ainda, né, sabia a sua identidade em Cristo. Houve uma melhora, amém? Quem é você? Eu pergunto, em Cristo. Faz essa reflexão no teu coração, querido, porque é tão importante quando a gente para pensar quem somos, porque hoje nós somos bombardeados, eu volto a dizer, com conceitos ou preconceitos, né, de uma sociedade preconceituosa, que nos despreza, que despreza muitas vezes as pessoas, né, que a pessoa se acha, quando ele tem num determinado cargo, a pessoa se acha e acha que pode desprezar os outros, e infelizmente tem muito disso nessa sociedade, né, que nós vivemos hoje. Mas entenda, você é mais do que vencedor, amém? Gênesis 2, versículo 7, também nos diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse pequeno versículo, querido, é interessante pelo seguinte: a expressão do pó da terra indica o quê? Indica que não há nada de especial a respeito dos elementos químicos que constituem os nossos corpos, para começar, porque tem gente que valoriza tanto o corpo, né? Ele acha que é alguma coisa. Bom, para começar, é do pó da terra. Então os elementos químicos são tão especiais assim, nada, né? Certo? O corpo é um invólucro sem vida, a verdade é essa, né? O nosso corpo é um invólucro sem vida, só que até que Deus o traga a vida. E como é que Deus trouxe a vida ao homem? Soprou em suas narinas o fôlego de vida.
quem é você? Você é templo do Espírito Santo, amém? O que Deus fez? Soprou o fôlego de vida através do Espírito Santo na tua vida. É isso que faz a diferença, queridos. O próprio Deus habitando em você, porque você agora virou o templo do Espírito Santo. Queridos, hoje eu estou levando os irmãos à reflexão para que você entenda a sua identidade, para que você entenda que é muito mais do que você imagina. Você é templo do Espírito Santo. O fôlego do Todo-Poderoso te fez, amém? Ele te fez, Ele te formou. Só o corpo não tinha sentido nenhum, mas agora tem, porque o fôlego do Todo-Poderoso está na tua vida. A vida dentro de você, e essa vida é a vida de Deus, amém? A vida está em você. Querido, por isso que eu disse que o homem sem Deus é nada, porque o homem sem Deus está morto. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Se nós temos corpo, alma, amém, a alma, o nosso intelecto, a nossa capacidade intelectual, nosso, é onde nós gerenciamos todas as coisas, mas nós temos o espírito. Aquele homem que está sem Deus, o seu espírito está morto. Só funciona o corpo e a alma. Mas aquele que está em Cristo, não só o corpo, a alma, mas também o espírito está vivificado. E isso é que é nascer de novo, nascer da água e do espírito. E por que faz a diferença? Porque a vida de Deus está em nós. Como diz aquela canção, Nós temos a vida de Deus em mim, a vida de Deus que habita em mim, amém? Você pode sentir o sopro divino te fortalecendo e dando vigor? Sabe que nós temos que entender que é por fé, não por vista. Você já experimentou o sopro de Deus na tua vida? Sabe aquele soprar que faz com que nós venhamos a nos sentir alegres novamente, sabe, quando a gente às vezes está numa situação difícil e tudo mais, e a gente para e começa a meditar nas coisas de Deus, e de repente você começa a perceber algo diferente ao seu redor, e você começa a se fortalecer novamente. É Deus operando na tua vida. Ou seja, o sopro divino está operando naquele momento, amém? O nosso inimigo é o inimigo do caos, que ele está sempre, ele só opera, você já reparou que ele só opera na confusão, na bagunça, na loucura? É o caos, ele é o do caos. O nosso Deus é o da paz, da tranquilidade, é quando você para, você sai daquele caos. É por isso que Jesus saía sempre, da multidão lá, e ele ia orar, bem sozinho lá ao Pai, porque ele precisava desses momentos. Também nós precisamos desse momento. Para quê? Para buscar o fôlego de vida, o Deus que vai nos trazer novamente ânimo para que nós venhamos a lutar novamente. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos parar para meditar, é por isso que nós precisamos orar sempre, amém, queridos? A vida dentro de você, e essa vida é a vida de Deus, eu torno a dizer, a vida dentro de você é a vida de Deus. Você pode sentir o sopro divino te fortalecendo e dando vigor, porque isso faz toda a diferença, querido, na nossa vida. Porque quando nós paramos, de sentir esse fôlego, na nossa vida, sabe, nós nos sentimos desanimados, caídos, parece que tudo, o céu parece que virou bronze, a gente não consegue nem fazer mais nada. Você já sentiu assim alguma vez? Quando a coisa parece que está tão ruim, que você não consegue nem orar, você não consegue fazer mais nada, parece que tudo desabou na sua frente. Você já se sentiu assim? Pois é, nesse momento é que você precisa buscar, clamar, e às vezes até auxílio de algum irmão, para você tornar a ficar firme no Senhor.
Nós precisamos do fôlego de Deus, nós precisamos da unção de Deus na nossa vida, amém? Faz toda a diferença? Faz toda a diferença, porque a diferença é que quem vive em espírito não vai cumprir as concupiscências da carne. Nós não vamos viver na carne, nós vamos viver em espírito, amém? Significa que embora possamos pecar, esse pecado não terá domínio sobre nós, amém? É por isso que faz toda a diferença quando nós buscamos a Deus, porque o Espírito de Deus nos vivifica e faz com que nós venhamos a não querer o pecado, amém? Então nós precisamos do Senhor a todo momento, amém, queridos? Ser em Deus faz toda a diferença para enfrentarmos este mundo que está mergulhando no caos. Ser em Deus, né? Não é receber de Deus, tá? É ser em Deus, é sabermos quem somos, é a identidade cristã de quem somos em Deus. Eu sei quem tenho crido, eu sei no que o Senhor está comigo, eu sei que Deus está à minha frente a batalhar e nada vai me parar. Ser em Deus significa o seguinte: embora tudo possa cair do meu lado, eu não serei abalado, porque Deus está comigo, e se alguma coisa acontecer, Deus está comigo e eu não vou recuar, eu estarei firme no propósito de seguir a Deus, mesmo diante das lutas e tribulações que possam vir. É ser em Deus, a ter a identidade em Cristo, é estar confiante, é estar firme nesse propósito, é saber quem você é. E quando você sabe quem você é, ninguém te segura, querido, porque Deus está contigo, amém? Saber quem você é faz toda a diferença, porque aí você vai andar de fé em fé, de glória em glória, e você vai crescer, e você vai ser abençoado, você será abençoada, e ninguém vai te parar, porque você sabe a sua identidade, você sabe quem você é. Amém? É tão importante nós entendermos isso, queridos, né? O ser humano é assim, né? Por exemplo, se a pessoa sabe que ela é filho de de uma pessoa bilionária, por exemplo, ele anda, né, todo cheio de si, tudo mais, porque ele, afinal de contas, né, ele é filho do fulano, então que ele pode comprar isso, pode comprar aquilo, e pode fazer todos os seus desejos e tudo mais. A pessoa se sente o tal, né? Agora, não, você não é filho de um bilionário, você é filho do Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata, amém? Amém? Então você já se sentiu assim? Você é mais do que vencedor, amém? Ele apenas, a regra dele é que você precisa crer nele, que você precisa confiar nele, amém? Sabe, querido, então eu volto a dizer, a identidade nossa em Cristo é fundamental, nós termos bem claro em nosso coração. Se ser em Deus, então faz toda a diferença. Você não se sentirá deprimido ou oprimido quando vier um problema. Ser em Deus significa o seguinte: nada vai me oprimir, porque Deus é maior do que a minha opressão. Aquele que trouxe essa opressão, Deus é maior do que aquele que trouxe. Deus é maior que o nosso inimigo. Deus é maior do que aquele que, né, está no mundo, amém? Faz toda a diferença. Eu me lembro de uma vez, né, eu contei isso aqui há muito tempo, mas não sei se alguns irmãos até sabem, mas eu me lembro de uma vez, e não é fácil, né, queridos? Às vezes a gente tem experiência, duas experiências, vou contar duas, né? Eu até citei aqui para o Ismael ontem, duas experiências que eu me lembrei aqui. A primeira foi quando eu fui no monte, não sei se o Maurício estava naquele dia, não lembro bem, mas nós fomos no monte, e naquele dia a gente não calculou bem, estava para chover, né? Ia chover forte, tá? E aí a gente resolveu fazer uma fogueira, né? Ora, aí a chuva baixou, mas baixou com toda a força, né? Aí eu falei, pronto, agora nós estamos enrolados, tá? Com guarda-chuva, mas, né, estava frio, né? Mas não é que quanto mais a chuva caía, mais o fogo se acendia? Quanto mais a chuva caía, mais o fogo levantava. O fogo levantava, eu olhava assim, olhava para a chuva, olhava para a tempestade, olhava para o fogo, que é isso? Né?
né? Eu confesso que eu era meio incrédulo, assim, eu ficava assim, mas, nossa Deus, né? Deus estava dando experiência, né? O fogo levantando e a chuva caindo, não é normal, né, queridos? E é o contrário que seria o normal, né? O fogo está se extinguindo, né? Então, foi a primeira experiência, assim, que eu tive, né, é tão gostoso, né, esse tipo de experiência. A segunda experiência não foi tão, foi uma experiência macabra, mas assim, foi uma experiência para a gente ver que Deus está conosco, né? Eu me lembro de uma senhora que eu estava levando, aliás, a gente tinha um evangelismo ali no bairro Atalaia, né? Eu era líder aqui nessa igreja, e eu lembro que tinha uma moça, né? Uma moça que estava grávida, pelo menos estava com um barrigão, né? De 8 meses, mais ou menos, né? E tudo mais, e ela estava com o marido, e aí gravidez, que bom, é menino ou menina? Ainda não sei, não fez ultrassom, achei esquisito, porque ela não fez ultrassom com 8 meses, mas aí o marido, não, mas esse filho não é meu não, eu falei, pronto, agora estou com problema, né? E aí eu pensando assim, que belo problema, mas aí eu tentando contornar e tal, e a gente foi orar, e a moça estava do meu lado, essa moça grávida, e aí, só que aí eu tinha ouvido uma voz, querido, sério, literalmente ouvi, essa moça não está grávida. Eu, pensei comigo, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque grávida ela está, né? Com a barriga do tamanho, né, dela. Aí nós fomos orar, querido, a mulher caiu, literalmente, ela caiu do meu lado, tum, quando ela caiu, a primeira coisa que eu fiquei preocupado, está grávida, caiu, pronto, complicou. Né? Na hora que eu fui orar, sem brincadeira, queridos, tá? Essa é a experiência que eu, né, falei, Deus, me ajuda, porque o pessoal até, teve alguns que ficou até com medo, porque o olho dela virou, e aí ela começou a falar em uma voz bem grossa, e era demônio mesmo, tá? E para completar, na hora que eu orei, sai demônio, a barriga dela foi murchando na minha frente. É uma experiência, né, que eu quero dizer o seguinte, queridos, aí você tem que saber quem você é em Cristo, maior é aquele que está em mim, amém? Deus é maior do que esses demônios que aparecem por aí fazendo essas coisas, amém? É essa a diferença, queridos, é você saber em quem você é. Suas decisões serão na direção certa quando você souber quem você é em Cristo, amém? Você sempre estará na direção certa. Deus estará te guiando por isso, porque você sabe quem você é em Cristo, amém? Ninguém segura um homem ou uma mulher cheio do Espírito de Deus, amém? Ninguém pode segurar nenhum homem ou uma mulher que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Nem a vida nem a morte pode separar você do amor que está em Cristo Jesus, amém? Nada pode separar, nada, nem problema, nada vai te separar, amém, queridos? Sabe por quê? Porque o eu sou está contigo. O eu sou, quem é? Deus. Quando Deus disse para Moisés que ele era o grande eu sou, significa o seguinte, que Deus basta para você enfrentar o que vier para você. Deus é eu sou, então basta, Ele é o que é, e se Ele é o que é, então ninguém pode segurar esse Deus, ninguém pode segurar o Filho de Deus, porque Deus está contigo, amém? Então quando Deus remove seu fôlego vivificador, nossos corpos voltam à terra, é assim que acontece com qualquer ser humano, nossa vida e nosso valor, né, portanto vem do Espírito de Deus que dá o fôlego de vida a você, amém? Muitos se vangloriam das suas realizações nessa terra, capacidades, como se fosse, né, os organizadores de suas próprias qualidades e pontos positivos e tudo mais, como se fosse alguma coisa. Outros se sentem sem valor porque sua capacidade não se destaca. Nossa, eu podia ter feito isso, mas não consegui me destacar e tudo mais. Na realidade, o nosso valor, né, não é resultado de nossas realizações, mas vem do Deus do universo, tudo é para Ele, amém? Nossas realizações vêm do Deus do universo, que decide, né, nos dar o misterioso e milagroso dom da vida. Ele nos deu o dom da vida, amém? É por isso que nós somos mais que vencedores. Então valorize a vida
como Ele, Deus, valoriza a sua vida, amém? E Deus valoriza a vida, então valorize sua vida também, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem é você? Vou pedir aos irmãos, né? Está todo mundo assim meio afastado, vem para frente, né? Vamos todo mundo aqui para orarmos juntos, amém? Se você puder, vem para frente. E eu te pergunto novamente, quem é